eu sou o Vinícius Ruiz e esse é mais um Cozinhando com o seu psiquiatra. Eu sou médico psiquiatra aqui na cidade de Bauru. Tenho toda a minha formação em Botucatu, fiz a faculdade lá, a residência lá e tenho pós-graduação também em terapia cognitivo-comportamental. E nesse quadro, né, que hoje a gente está presente no YouTube, nas redes sociais como TikTok, Instagram e também no Spotify, a gente está trazendo alguns convidados, né, para a gente conversar um pouquinho então de alguns temas em saúde mental que são importantes e que estão bombando aí nas redes sociais, né? A gente tem conversado um pouquinho sobre isso também, enquanto a gente faz um prato de comida. Hoje eu trouxe um grande amigo meu lá de Botucatu, né? Ele fez faculdade comigo em Botucatu, na verdade, hoje ele mora em São Paulo. É o Eike, e eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho para a gente conversar, então. Bom, galera, eu sou o Eike Takemura, uma satisfação de estar aqui com meu amigo Vinícius. E graças a Deus eu sou formado junto com ele na gloriosa Medicina Unesp de Botucatu. Fiz a minha especialização em cirurgia plástica na USP de São Paulo. Tive a oportunidade de morar 15 meses em Nova York, lá que você foi me visitar, foi legal pra caramba. Demais. Nós tivemos a oportunidade de morar junto na faculdade, então por isso que a gente tem essa parceria, essa irmandade de longa data. E hoje eu estou agraciado aqui nessa oportunidade da gente cozinhar, falar sobre cirurgia plástica, falar sobre saúde mental, fazer um prato katsu-sando. É um prato que está hypado, principalmente em São Paulo. O Vinícius nunca experimentou, então eu espero que eu faça a primeira ótima impressão desse prato, que é o prato japonês, bem típico, bem simples, mas com alguns detalhes para ele ficar bem saboroso. Perfeito. E, né, aproveitando então, a gente morou junto durante toda a graduação, né? E lá em Botucatu, o Eike era quem fazia ele que cozinhava nos nossos eventos gastronômicos. Então, hoje vai ser um dia diferente, onde eu não vou cozinhar, né? Quem vai cozinhar vai ser Você vai me ajudar, hein, pô? Estarei do lado dele aqui, mas quem vai cozinhar é ele, até como homenagem a essa nossa história. Então, ele vai trazer esse prato, enquanto a gente conversa, né? Sobre um tema que também a gente debateu bastante essa semana, que é sobre o etarismo e como a idade influencia a autoestima das pessoas, e isso também influencia em vários aspectos, né? Como, por exemplo, a conseguir um emprego, a como você se porta na vida social. Então, a gente vai conversando disso, da importância da cirurgia plástica para mudar essa visão, né, do paciente, esse reencontro desse paciente, e a gente vai conversando enquanto isso. Então a gente vai inverter de lado, porque hoje quem vai cozinhar vai ser ele. Vamos lá? Então, galera, hoje a gente vai fazer o katsu-sando. O katsu, ele é empanado, ou seja, é um milanesa. E no caso, a gente vai fazer um tonkatsu. Tom é porco, nós vamos fazer o tradicional katsu-sando, que é com porco. Aqui nós estamos utilizando uma copa lombo, que eu já deixei marinando. Na verdade, não é bem uma marinada, mas eu já coloquei um pouco de gengibre, alho, sal, pimenta do reino e óleo de gergelim. Eu acho que principalmente pelo fato do gengibre, isso amacia um pouco a carne e ela traz um pouco mais de sabor ao prato. Muitas pessoas só temperam na hora que vai fazer o empanado mesmo, com sal e pimenta do reino. Então, o importante desse prato é ser um corte mais grosso. Então, por isso que nós que cortamos mesmo aqui esse filé, e ele está na altura. E ele tá nessa altura aqui, que é da altura do pão. Depois eu vou mostrar para vocês também, que é um pão mais alto que a gente vai utilizar. Vamos empanar com farinha de trigo, ovo e farinha panko. Então, é bem legal no nosso empanado a gente temperar também as nossas farinhas, o ovo. Então eu já coloco aqui o sal. Apesar da carne já estar temperada, o empanado, a crosta, ele tem que também ter sabor. Então é importante nós também temperarmos os nossos itens desse empanamento. Empanada. Empanada. Só misturar o ovo, não bater muito, justamente para ele não airar, mas é mais para ter uma mistura um pouco mais homogênea.
aquela receita de yakisoba que a gente fez recente aqui no Tacho, né? Eu peguei a receita dele, na verdade, que ele fazia pra gente lá na faculdade. Ele demorava pra fazer, né? Eu pensei isso, eu falei, caramba, ele fez tão rapidinho. Fiquei tão orgulhoso de ver ali um yakisoba aqui nesse canal. Demorava horas e horas. É bem importante cobrir toda a carne, né, com essa farinha, principalmente porque ela que vai isolar e não deixar os líquidos saírem do empanado. A farinha vai para esse banho de ovo. Cobrimos inteiro. E agora vem aqui para crocância. Essa é uma farinha panko. A farinha panko, ou tem pessoas que fazem com o próprio pão amanhecido. E isso é o que dá bastante crocância, que é o prato. O que é legal é dessa amaciadinha, porque para deixar o nosso bife mais reto. Vou fazer uma sujeirinha aqui. Não tô impressionado, meu nunca dá certo. Hoje vai dar certo. Legal. Estamos no nosso empanado aqui. E daqui a pouco vai pro óleo quente. Perfeito. Então, aproveitando, né, que agora nosso óleo está esquentando, a gente resolveu conversar sobre esse tema, né, que é o etarismo. Eu acompanho o Eike também nas redes sociais, né? Ele sempre fala da importância da cirurgia plástica não só como estética, mas também para a gente mudar a autoestima do paciente, para trazer, né, uma nova perspectiva de vida. E hoje a gente vem falando muito disso, né? As pessoas têm envelhecido, a expectativa de vida no mundo está mais alta e ao mesmo tempo há uma inversão. Vai chegando nesse... A pessoa vai ficando mais velha, vai tendo algumas mudanças e vai sofrendo por alguns preconceitos, vai então tendo que enfrentar algumas barreiras. E a gente queria saber, né? Eu queria saber como que a cirurgia plástica, então, pode nos auxiliar nesse processo de reencontro mesmo, né, do paciente. Então, se voltar a se ver, né, melhorar essa autoestima. Legal. Porque eu sou um cirurgião plástico especializado nas cirurgias da face, na cirurgia de pálpebra, blefaroplastia, no lifting de face. E eu pego muitos pacientes numa faixa etária de 40 anos, mas principalmente aos 50 anos, e o que eu vejo isso, a questão do etarismo. E para mim eu vejo como um paradoxo, porque no momento de vida em que ela está no auge da sua família, com filhos, o marido, ou profissionalmente, que ela está num cargo legal, ela está com uma liberdade financeira, psicológica, se sentindo bem, muito competente, ela começa a apresentar alguns sinais da idade e esses sinais eles causam certos ruídos de comunicação, como a pessoa, na verdade, não se sentir cansada, mas para quem olha ou quando ela se olha no espelho, ela vê alguns sinais de cansaço, de fadiga e que não correspondem com a energia que ela tem interna, uma energia vibrante. Então, isso que eu acho mais bonito da cirurgia plástica, porque a estética é importante, todo mundo vem procurando por beleza, por ficar mais atrativo, só que a segunda camada disso, para mim, ela é muito mais profunda, que é a autoestima, a pessoa voltar a se reencontrar, voltar a se olhar com carinho e ela vê no espelho o sentimento que ela tem por dentro. É uma pessoa que acorda vibrante e aí olha para o espelho e vê essa pessoa vibrante e ela chega no consultório depois da cirurgia vibrante. Elas mudam as roupas, mudam as posturas e isso que eu acho mais bonito da transformação da cirurgia plástica. E eu quero saber qual é o impacto disso de uma forma mental, porque isso eu estou falando de orquestrar a parte externa da comunicação com a energia interna. Só que a energia interna, ela é da paciente, ela é da cabeça da paciente. Perfeito. Fala muito, né, sobre atenção focada. O que é atenção focada? A gente sente, enxerga o mundo através daquilo que a gente está olhando. Então, eu dou um exemplo. Se você comprou um carro, vou comprar um Onix, um HB20, e aí você sai na rua. Parece que no dia seguinte todo mundo comprou aquele mesmo carro.
Por que que isso acontece? Porque a gente começa, então, a reparar, a focar nossa atenção naquilo que está acontecendo. Se a gente está com baixa autoestima, se a gente olha no espelho e começa a enxergar esses sinais da idade, isso começa a influenciar nosso eu interno, a gente também começa a viver com esse sentimento. Entende? Então, se você, né, faz a cirurgia e ganha em autoestima, isso faz com que, aos poucos, vá mudando também o como você se apresenta ao mundo internamente, né? Eu falo, o paciente, quando ele está deprimido, o olhar dele é um olhar desesperançoso, então ele enxerga o mundo preto e branco. Ao mesmo tempo que a gente vai melhorando, ele vai mudando, e isso faz com que ele comece a viver diferente, com que ele tenha mais energia para fazer atividade física, e então, como ele se enxerga e aonde ele foca essa atenção também muda. Eu brinco, imagina que você vai numa festa de 15 anos, quando você é jovem, adolescente, e aí surge aquela espinha no meio da testa. Parece que ela fica gigante. Ainda acontece isso comigo. E é justamente pela atenção focada. A gente foca a atenção naquilo, então, que está nos incomodando, e a gente acaba não aproveitando tanto essa festa por conta disso. E hoje, né, o Wake tá aqui em casa, a gente tava conversando sobre esse tema antes de começar, e a gente falou de um caso que tá famoso no momento, né, na Copa do Mundo. A gente tem visto atletas, então considerados os melhores atletas do mundo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, o próprio Neymar Júnior, que estão na sua última Copa. E ao mesmo tempo, alguns deles, né, têm apresentado um ótimo desempenho nessa Copa. E a gente tem visto quanto essa experiência, né, ela muda. A pessoa vai ganhando essa experiência. Pode ser que o Cristiano Ronaldo hoje não seja o atleta mais rápido do mundo, que o Messi não tenha mais aquele fôlego que ele tinha no início, né, aquela velocidade, mas com a experiência a pessoa vai mudando. Só que aí chega nesse embate, né? O eu interno tá de uma forma e o eu externo se apresentando diferente. Como você acha que a cirurgia plástica entra nesse momento, né? A gente tá falando aí de desempenho físico, mas no próprio desempenho da pessoa na vida, como que você olha para isso? Eu acho interessante eu sei que é difícil, mas nós respeitarmos o tempo e a vida, porque o tempo, ele não é herói, ele não é vilão, mas ele é inevitável. E como tudo na vida, tem os seus lados positivos e negativos. Por isso que quando ele me trouxe essa analogia, eu falei, caramba, que legal, fiquei até arrepiado com a analogia do Cristiano Ronaldo, que ele não corre como antigamente, ele não tem mais a estamina que ele tem antigamente. Só que ele ainda continua sendo extremamente efetivo, porque a experiência que ele tem hoje no campo faz ele ter movimentos mais eficazes, mais efetivos e ser uma liderança também, uma liderança da equipe. E as pessoas também são assim. Então não é uma competição ou não é o objetivo não é você voltar ao que você era do passado. Não, na verdade isso é se apequenar, porque você, nessa linha da vida natural, você se tornou uma pessoa muito melhor, muito mais experiente, você tem bagagens muito grandes que não podem ser desperdiçadas. O que você tem, pensando na cirurgia plástica estética, são alguns ruídos de comunicação que podem ser melhorados. Só que aquela energia interna sua, isso aqui é uma coisa única. Inclusive, eu sempre gosto de pedir para as pacientes me mostrarem fotos de 15, 20 anos atrás para ver como que era o parâmetro da face dela, pensando ali numa cirurgia de rejuvenescimento facial, num lifting facial. Muitas vezes, quando nós olhamos as fotos, a gente fala, caramba, você ficou mais bonita. Eu acho que vocês já tiveram essa experiência de olhar a gente na faculdade e falar, cara, melhorei bastante, né? E eu acho que é isso. Os traços, a maturidade, eles tendem a ficar mais bonitos. Só que o que aparecem são alguns sinais da idade. E os sinais da idade a gente consegue tratar para tirar esse ruído de comunicação. Então eu vejo a cirurgia plástica como uma cirurgia, principalmente a da face, em que é a nossa porta de entrada, nosso cartão de visita, uma cirurgia de comunicação, alinhar a nossa comunicação. Às vezes a pálpebra está um pouco mais caída, a sobrancelha mais caída e você está com um semblante um pouco mais triste, mais nervoso, mas você não está. Isso é puramente anatômico e quando a gente conserta isso, a gente melhora esse ruído da comunicação, nós abrimos os olhos, nós expomos mais os olhos, entra mais luz nos olhos e isso deixa a pessoa mais carismática, mais feliz, só que é a mesma pessoa feliz agora tem um olhar mais feliz. E é esse que eu acho
a coisa mais louca e mais interessante e prazerosa da cirurgia plástica. E o mundo olha para ela diferente também, né? O mundo começa a ter esse olhar. Então, pessoas que têm esse olhar mais fechado, mais nervoso, né? A gente pensa naqueles senhores carrancudos, né? Sempre um senhor carrancudo. Então, é por conta desse, talvez, envelhecimento da face mesmo, né? Então, mas será que quando a pessoa se olha e ela vê, assim, uma pessoa um pouco mais brava, um pouco mais séria, por causa de sinais, ela se torna assim, porque ela se fecha para o mundo, ela vê que ela está com o semblante fechado e ela se fecha o mundo, ou o mundo talvez se fecha para ela e como resposta ela se fecha. Eu sempre fico pensando nisso, porque eu vejo a transformação de comportamento das pessoas com uma cirurgia plástica, mas e a pessoa que tem esses sinais e talvez mude? O que será que acontece? Eu acho que o cartão de visita, ele é físico, né? Então, é como você se apresenta. Quando você não conhece alguém, chega num ambiente então desconhecido, daí você vai dar a mão para a pessoa. A primeira coisa que ela vê é seu rosto. Existe o sorriso social que a gente aprende desde a infância, né? O bebê, ele já começa a sorrir porque ele sabe que ele sorrindo a gente vai abraçar ele, vai fazer carinho. Então, o jeito que o mundo também te responde é através do físico. Então, se você tem um olhar fechado, aquele rosto, né, como a gente falou, mais carrancudo, as pessoas também vão dar um passo para trás. E isso vai refletir no seu dia a dia o tempo inteiro. Você chega para uma pessoa, às vezes ela é a pessoa mais simpática do mundo, mas você tem um susto inicial, talvez você não se abra tanto para aquele processo mesmo de diálogo interpessoal, né? Você dê um passo para trás, segure mais um pouquinho. Então, o jeito que a gente sorri, que a gente fala, né, tem muita relação com a nossa... Sabe que você falou isso, uma coisa que eu acho muito louca também é como cada cirurgia, cada comunicação, ela é de acordo com o paciente. Porque, por exemplo, quando você fala, tem aquela pessoa um pouco mais carrancuda, um pouco mais séria, você já dá um passo para trás. Para quem às vezes pode ser um pouco interessante isso, às vezes para um líder, às vezes para um líder mais velho, um CEO, uma CEO que realmente ela está numa imposição de respeito, tem algumas cirurgias em que se a gente tira esses sinais, por exemplo, o semblante de uma sobrancelha que é um pouco mais fechada, e quando nós abrimos esse semblante, isso deixa a pessoa um pouco mais simpática, um pouco mais carismática, mas tem pessoas que em certas posições do trabalho ou em certas posições sociais em que esses sinais de maturidade e de respeito e até de fechado são importantes e intrínsecos à atividade dessa pessoa. Por isso que eu acho que a comunicação ela é de cada pessoa, para cada função social e profissional que ela exerce e também aonde ela quer chegar, né? Também não é todo mundo que precisa ficar com essa cara de carrancudo e precisa ser assim. Não, é sensacional, é o inverso, né? A gente sempre pensa no corrigir para esse lado, né? Então, de tornar a pessoa mais sociável, mas tem posições que não podem, nunca tinha pensado nisso, sensacional. Nós vamos fazer 2 frituras, né? Uma primeira parte, é muito importante que o óleo não esteja esturricando, porque senão ele vai queimar a farinha e não vai cozinhar dentro. Então, o que é interessante, ó, eu peguei um pouquinho dessa farinha e se eu coloquei aqui, ó, ela caiu lá no fundo, ela foi para baixo, ela viu, opa, tá quente isso aqui, e foi lá para cima. Ela não chegou e falou, ai meu Deus, tá pelando. Então essa é uma temperatura que está adequada para nós iniciarmos essa fritura. Vamos lá. Vou diminuir um pouco o fogo. Vou deixar aqui em torno de 3 minutos, principalmente porque é um bife um pouco mais alto. Então, para ter uma boa fritura, uns 3 minutos, 2 minutos, vou virar e depois a gente vai tirar essa carne, deixar descansar por mais uns 3 minutos. Isso vai ajudar a melhorar, a terminar o cozimento interno e depois vemos aqui numa fritura a 180 graus, um óleo um pouquinho mais quente para dar aquela crocância extra. Ah, boa, boa. Vamos ver. Aqui foi quanto tempo? Já deu 5 minutos. 5 minutos? Então o bife que tava grosso. Muito bom, acho que assim. Vai cozinhar bem dentro. Então aqui já deu 5 minutos. Colocamos o óleo, então mantivemos o óleo numa temperatura mais modesta, justamente para quê? Para não queimar muita farinha.
Então vamos escorrer, vamos deixar descansando aqui por pelo menos uns 2, 3 minutos para que o calor externo entre na carne e finalize o cozimento e depois mais um banhinho de óleo aqui para deixar aquela crocância. Aqui, gente, a gente tem um pão de leite, pode ser um pão de brioche, mas o que precisa ser é um pão um pouco mais grosso. Ou se não, se você não tiver na sua casa um pão puma, vai estar delícia demais. Mas aqui, como é uma receita mais tradicional, o que a gente tenta ter é um pão com essa grossura mais ou menos de 2 dedos, e é por isso que o nosso filé também, ele teve uma altura de mais ou menos 2 dedos, e no final vocês vão entender o porquê. Aqui, então, vamos passar uma mantequilla aqui, que a gente vai selar esse pão para ficar bem bonitão e também ele sustentar a umidade do lanche. Não é um lanche muito úmido, mas ele tem uma salada de repolho que vai dentro. Então, para segurar essa umidade, é bom nós selarmos o pão. Só vou passar de um lado para não ficar muito gordo. Nós também somos médicos, né? E eu tô atendendo, né? E é comum chegar no consultório alguns pacientes que estão lá com 75, 80, 85 anos e o corpo, né? Ele vai envelhecendo, porém o cérebro não. As pessoas estão funcionando bem, pacientes que leem, pesquisam, né? Que estão com aquela ânsia de viver. E aí o sofrimento vem muito dessa discrepância, né? Do cérebro funcionar muito e do corpo talvez estar respondendo. Eu queria saber de você, assim, na cirurgia plástica, né? Às vezes chega paciente que tem essa expectativa, pode ser às vezes até mesmo irreal, né? De um rejuvenescimento que ela não vai conseguir, fica se frustrando através da cirurgia. Como que você lida com isso? Ah, sim. Bom, nessa pergunta eu acho que já me veio 2 pensamentos, né? Um em relação à pessoa com a idade e que ela tá super bem. Então essa é o tópico que eu sempre gosto e eu recomendo para os meus pacientes assistirem um seriado do Netflix, na verdade um documentário chamado Como Viver Até os 100. Ele é um documentário com 5 episódios em que o cara ele vai nas blue zones do mundo. O que é isso? São lugares onde há mais centenários vivendo. Ele vai lá para pesquisar. Por que essas pessoas vivem tanto aqui? É comida? São hábitos saudáveis? O que é isso? E o primeiro episódio já é muito chocante. Para mim, ele já foi um uau, um boom na minha mente. Porque ele traz a importância da pessoa se manter ativa. E não é ativa de ir na academia ou fazer a caminhada. Não, ativa na cabeça, ativa trabalhando. Se não é no trabalho, é trabalhando em casa. Muitas vezes a gente tem o costume de escantear a pessoa de mais idade. Não, vai lá, não faz isso aqui não, vó. Descansa lá, não lava essa louça, fica sentada, fica deitado no sofá. Só que isso não é vida. A gente nunca viveu assim, por mais que a gente queira descansar no sofá. Só que nós somos movidos a objetivos, a uma vida na comunidade, ajudar as outras pessoas. E quando nós perdemos isso se perde também na vida, porque senão a vida fica sem sentido. Então ele traz... Propósito, né? Sem propósito. E porque é muito gostoso, pô. Você que é pai, acho que hoje você vive muito mais esse sentimento do quanto é gostoso e traz um propósito na vida cuidar das outras pessoas. Nós, como médicos, nós temos esse prazer de cuidar do outro. E é muito gostoso isso, é muito prazeroso. E hoje você vê isso. Então imagina você estar escanteado, não cuida mais de ninguém, não faz mais nada. E por isso que as pessoas adoecem, porque elas param de ver sentido na vida. Lógico que os hábitos saudáveis, não estou falando, isso é extremamente importante, mas é extremamente importante também se manter ativo. E aí que eu falo para os meus pacientes que eu aumento a expectativa de vida deles. Por quê? Porque uma pessoa que é jovem por dentro, não é jovem, não fala jovem, mas está cheio de energia por dentro. E aí ela faz uma cirurgia e ela vê que por fora, opa, voltei a estar legal, é essa energia, sou essa pessoa. Essa pessoa ela se mantém mais nativa, ela se mantém com mais autoestima. Um dia eu operei uma senhora, uma japonesa de 76 anos e que depois da cirurgia ela entrou na aula de dança, começou a ir a bailes, ou seja, ela continua vivendo, tendo um prazer pela vida. E isso aumenta a expectativa de vida, não só de viver mais, mas viver com mais qualidade, mais prazer pela vida. Que coisa de queimar.
te avisei. Nossa, olha o cheirinho da manteiga. E é legal a gente estar conversando disso, né? E sendo bem sincero mesmo, porque eu acho que as pessoas enxergam a cirurgia plástica, né, como algo ali estética, né, e superficial, sabe? Então a gente também conversar da importância psíquica, psicológica, né, de tudo isso, sabe? Eu acho que abre a mente também das pessoas para uma área da medicina que às vezes a gente não enxerga a importância, né? Até pelo nosso conhecimento superficial. Então a gente vê muitas pessoas, né, fazendo aquelas mudanças de face, harmonização facial, e acha que cirurgia plástica ainda mais a facial, né? Que é ficar fazendo harmonização. E não, né? Você traz autoestima para as pessoas, traz todos esses ganhos, assim, sensacional. Aí é interessante, porque aí já vai respondendo a sua outra pergunta também, porque há uma vulgarização, talvez, dos procedimentos e também coisas, assim, que as pessoas gostam... que as pessoas gostam da cara dela com um filtro de IA. E aí que traz as expectativas irrealistas. Ou das pessoas acharem que estão ruim porque se comparam com a versão dela sobre IA e fala, caramba, ó, essa aqui, essa versão que eu quero. Então aí que são alguns sinais amarelos ou até vermelhos quando a gente pensa sobre uma cirurgia. E aí isso é muito filosofia de trabalho, né, de cada pessoa, mas quando eu identifico isso, essas expectativas irreais sobre a cirurgia, aonde ela pode chegar na cirurgia, aí já é um sinal que talvez não é a cirurgia que vai te ajudar, ou a cirurgia não é o seu momento para agora, atual. Isso aqui, ó, saladinha de repolho que vai por cima. O que eu fiz? Cortezinho bem fininho na faca, ou pode ser também no mandolim. Lavei bem a salada e agora eu deixei numa água gelada. Esse descanso na água gelada faz com que o repolho fique mais crocante. Eu vou escorrer essa água e misturar na nossa maionese japonesa. Gosto muito dela, a maionese do bebezinho, é a Kewpie. Essa maionese é uma delícia, mas você pode também fazer com a maionese da sua preferência, mas recomendo a japonesa. Tem gente que não mistura direto a maionese no repolho, mas eu acho que fica mais interessante, eles se namoram melhor nas texturas. A diferença dessa maionese japonesa é que a textura é diferente e também o sabor, ela é um pouquinho mais adocicada, eu acho que é um pouquinho mais leve, ela traz um sabor um pouco mais marcante. Então, eu vou misturar aqui o repolho na maionese. Isso vai trazer um doçor pro pão, pro porco. Vai harmonizar muito bem. Agora nós vamos num óleo um pouco mais quente. Quem tem termômetro em casa, aí é 180 graus. Quem não tem, vai pegar um pouco da farinha aqui, ó. Pode chegar aqui um pouco mais perto. Ela já começa a borbulhar. Nem deu tempo dela descer e ela já ficou com calor. Essa técnica é nova, hein? Vamos lá, vamos voltar a carne. E agora aqui vamos esperar ela dourar para ficar super crocante. Deixar avisado pro pessoal do canal não se acostumar com essas receitas tão elaboradas assim. Olha que bom. Porque, ó... Que responsabilidade estar nesse canal. Cara, e isso aqui tá unindo todas as minhas paixões. O que eu mais gosto de fazer... Acho que primeiro, nós amamos muito o nosso trabalho, então poder falar um pouco do nosso trabalho de uma forma legal, uma forma gostosa. Segundo ponto, comida. Acho que a comida une, a comida traz esse prazer. E o terceiro é estar reunido, né? É. Cara, a gente se encontra pouco, né? Até que virei pai recentemente, tenho ido pouco para São Paulo. Mas eu sempre falo para as pessoas assim que convivem comigo, né, que para mim, falar de saúde mental é um prazer mesmo. Eu gosto de falar disso, é algo que me motiva, né? Então, esse canal veio justamente disso, de tentar aproximar, né? E não só pelo viés da saúde mental, mas também trazer conhecimentos no geral, né? Da medicina, assim, coisas que eu tô aprendendo hoje também com vocês, né? Que o Wake trouxe pra gente aí sobre a importância da cirurgia plástica, né? Não só da parte estética. Então,
Eu acho que é sensacional essa troca que a gente Eu acho que consegue. a visão que você tem é o que às vezes muitas pessoas têm, né? Principalmente pela vulgarização dos procedimentos, redes sociais. E assim, pô, você que é da saúde mental, você sabe. A rede social, ela não é a realidade. Lá você só encontra felicidade, você só encontra beleza, você só encontra coisas que você... É o mundo perfeito ali. Só que não, na verdade, aquilo não existe. Ninguém mostra que tá chorando, ninguém mostra que tá triste, ninguém mostra que tá feio, ninguém mostra que Quando tá perdeu o sinais, emprego, né? ninguém mostra que perdeu o emprego. E isso nos gera uma pressão de achar que só nossa vida tem problemas, só nós lidamos com esses tipos de situações. A grama do vizinho, de qualquer vizinho, sempre está muito melhor. Isso não é só na cirurgia plástica, né? Isso é, acho que em todos os campos da vida e o que a pressão irreal que a rede social nos traz. E é até engraçado que às vezes o paciente chega no consultório e pergunta: você já viu um caso tão grave quanto o meu, né? Porque ele não tem a percepção de outras pessoas sofrerem também. É como se só a gente sofresse. Eu sempre falo, qual que é o maior sofrimento de todos? O meu. Então, é sempre o maior sofrimento. Porque, por mais empático que você seja, você sempre vai sentir a sua dor, né? Então, o maior sofrimento é sempre o nosso. E para isso a gente tem que estar preparado para lidar também com essa dor. Olha esse empanado aqui, ó. Vamos deixar ele descansando aqui. Aqui a gente vai usar o molho de tonkatsu. Eu fiquei pensando se eu traria um molho de tonkatsu pronto ou se a gente faria. E se vocês quiserem, pode comentar aqui que eu venho de novo e nós vamos fazer um molho de tonkatsu. Boa. Mas aqui eu estou usando o molho de tonkatsu pronto e essa marca do Bulldoguinho aqui é a melhor marca. Esse molho de tonkatsu é um molho japonês muito tradicional para comer com katsu, com empanado. Ele vai maçã, vinagre, cenoura, cebola, um pouquinho de molho inglês, shoyu para trazer aquele umami um pouco mais adocicado e fica delícia. Então, para quem não tem, ou até a gente pode trocar por molho tare. Ele muda um pouquinho, mas ainda fica bem gostoso e você pode achar mais fácil no mercado mais próximo de você. Vamos lá, nossas fatias belamente seladas. Vamos começar com a salada de repolho com maionese Kewpie, maionese japonesa. Nossa senhora, Senhor amado. Um pouco do nosso molho tonkatsu. Acho que os americanos, eles comeriam assim. Mas os japoneses não comem assim. Os japoneses são muito de comer com os olhos, né? E é uma comida muito mais delicada. Espero que nosso lanche aqui também vai ficar bem delicado. Então, isso os japoneses fazem também, que é cortar não só a casca do pão, mas também as aparas da carne. Nós vamos fazer isso aqui para a apresentação ficar mais bonita, mas depois a gente vai comer tudo, né? Porque brasileiro e japonês, nós não desperdiçamos nada. Tem isso aqui também, se quiser. Esse então foi mais um Cozinhando com o seu psiquiatra, né? Trouxe esse grande amigo, convidado, espero muito que vocês tenham gostado.
Não vou enrolar muito pra falar agora, porque tá maravilhoso isso aqui. Tô ansiosíssimo pra provar. E agora vamos pra parte difícil. Bora lá provar? Bora provar, se você quiser. A gente pode até colocar, ao invés de ketchup, a gente coloca o molho tonkatsu aqui. Então, pegue o seu. Olha isso aqui, gente. Eu vou já colocar um pouquinho aqui do molho tonkatsu. Põe pra mim também. Show de bola. Bora lá? Saúde. Saúde. Sensacional. Nossa, só suculência desse porco. Uhum. Cara,